dos marqueteiros do Flávio, que foi anunciada hoje, talvez já seja um sintoma disso, né? Dessa falta de direcionamento político na campanha e também nas narrativas, né? Da oposição que, por um momento, optam por ficar nesse lance aí dos Estados Unidos, da Argentina e tudo mais. Como é que a gente pode analisar isso, né? São duas baixas, né? No mesmo dia. E a contratação de um marqueteiro ligado ao presidente do partido, o presidente Waldemar da Costa Neto. Olha, isso aí revela, não é a primeira crise de campanha do Flávio, isso revela o quê? O que você tem, o que nós temos hoje, gente, é o seguinte, é como se você tivesse uma casa real e os súditos e os conselheiros. A direita brasileira, alguns dessa direita brasileira, estão tentando funcionar como conselheiros da casa real. Só que a gente sabe que isso significa o seguinte, a casa real, no fim, vai fazer o que ela quiser fazer. Quem ela bota ali para fazer determinada coisa, executar determinada missão ou tarefa, vai executá-lo sem liberdade de movimento, sem autonomia. E no momento em que a casa real pensar diferente desses profissionais que estão ali, a casa real vai prevalecer. E isso cria esse fosso, né? Então, nós estamos falando disso. Há um clã familiar da pior qualidade, com as piores ligações marginais. Não estou fazendo nenhuma difamação. Os fatos estão aí no Rio de Janeiro, né? Que pretende chegar à presidência da República, mesmo sendo uma minoria no universo da direita. E a direita se presta esse papel de ficar de conselheiro ali. Tardiamente formaram a chapa, Caiado e Kassab, né? Não dá tempo de fazer mais nada. Talvez na expectativa de que alguma coisa aconteça que inviabilize, de fato, o Flávio Bolsonaro e eles, então, ocupem o espaço. Mas aí também já será bastante tarde. Então, o que você tem é isso. O Metrópolis hoje, eu até queria que você desse uma olhada aí, que foi numa coluna do Metrópolis, eu não guardei o nome do colunista, mas é importante dar. Ele coloca que o jornalista Alexandre Outamari e o publicitário Eduardo Fischer deixaram a campanha de marketing do Flávio Bolsonaro por iniciativa deles, segundo a notícia, não é? E ela acrescenta essa notícia que eles já vinham uma divergência grande, gradual nos bastidores da campanha, que foi se intensificando, e eles chegaram ao ponto de perceber que eles jamais teriam o controle da campanha, não conseguiam, as coisas escorriam pelos dedos, né? Nós somos profissionais, já passamos por coisas assim, não em campanhas, mas essas percepções de que você não tem o controle das coisas, porque há uma crise no processo, etc., né? E esse desconforto foi aumentando, né? E chegou ao ponto que eles resolveram sair, né? Então, a campanha do Flávio, de forma oficial, limitou-se a anunciar a saída de ambos, agradecer, né, pelo trabalho dos dois, sem dizer quem pediu para sair ou quem mandou embora, não esclareceram isso, ficamos, portanto, com a palavra dos dois marqueteiros, né? E anunciou a chegada, no lugar deles, para assumir a campanha, do publicitário Duda Lima. E o Duda Lima, ele foi o principal responsável pelas campanhas de marketing do Bolsonaro pai, o Jair, né, no passado, e ele é muito ligado ao Waldemar da Costa Neto, sempre foi. E isso nos remete à seguinte história: o Duda Lima estava lá, envolvido naquela tramóia que estava também aquele hacker, o Walter Delgatti, aquele que com a Zambelli invadiu o sistema do CNJ e, entre outras coisas, emitiram uma ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, né? E esse Walter Delgatti também ficou na CPI, claro que ele prestou outros serviços, inclusive esteve no Palácio com Jair Bolsonaro e discutiram versões
para simular a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, né? Levado ao Jair pela Zambelli. Então, esse Duda Lima estava naquela famosa reunião na sede do PL, em que o Delgatti dizia ser possível, estava combinando com o Valdemar da Costa Neto isso, produzir uma invasão fake das urnas eletrônicas. E, segundo o depoimento do Delgatti na CPMI, que foi dado em agosto de 2023, na chamada CPMI do 8 de janeiro, né? O Duda Lima teria encomendado o uso de um código-fonte fictício para simular que um voto em um candidato poderia ir para outro. Olha que coisa, né? Esse ponto que esses caras chegaram. Fraudar, que isso é fraude. Né? Um resultado fake a partir de um código fictício, um código-chave fictício, para espalhar ao público brasileiro em geral e depois ao público externo que as urnas não tinham segurança. Né? E eles iam justamente produzir um material para alimentar dúvidas sobre a segurança e a inviolabilidade das urnas eletrônicas e, portanto, do sistema eleitoral brasileiro. É claro que o Duda Lima negou isso, disse apenas que, não, eu só me encontrei com o Delgatti nas escadas lá do prédio sede. Quem quiser, acredite, né? Mas é essa pessoa que está ligada a essa questão das urnas eletrônicas que agora assume a campanha do Flávio Bolsonaro. Olha, eu acho que é bastante coerente. O Flávio outro dia disse que as urnas também repetiu o discurso do pai para a mesma plateia que o pai colocou que as urnas não eram seguras e que lhe custou, em parte, a liberdade, né? A liberdade.